Hello? Oh, I need you to tell me what happened. Slow down. Your wife is injured? Yes. Okay. And there was a car accident? Yes, a pipe or something came through her windshield. A pipe did. What's your first name? Todd. It got her. She's hitting the head and in the throat, I think, in the throat or something. She's got blood coming out of her nose and mouth and... Okay, is she breathing? No, I don't think so. No. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o estranho caso de Todd Candyhammer. Mas antes, inscreva-se no canal se for novo por aqui e deixe o like no vídeo que nos ajuda muito a continuar produzindo. Todd e Barbara Candyhammer estavam casados desde 1991 e tinham acabado de fazer uma grande festa para comemorar 25 anos de casamento. Todd era ex-funcionário de um fabricante de latas de metal para bebidas e alimentos e também trabalhou com reparos de veículos e construção de casas com a esposa para ganhar uma renda extra. Barbara trabalhava no refeitório de uma escola secundária local em meio período, portanto, o casal ainda estava bastante ocupado e ativo. Eles tiveram 2 filhos e do lado de fora pareciam ser uma família muito feliz, amorosa e próxima. Em 16 de setembro de 2016, Todd e sua esposa Barbara deixaram sua casa em West Salem, Wisconsin. Era por volta das 7h30 da manhã e eles estavam indo pegar um caminhão na cidade vizinha de Holmen, para Todd consertar seu para-brisa. Enquanto estavam em um trecho plano da rodovia, eles passavam por um caminhão de plataforma carregando tubos de metal de aço de 53 polegadas, quando um desses tubos caiu, voou pela parte de trás e foi direto para o lado do passageiro do veículo, perfurando o para-brisa e atingindo Bárbara. Ela não foi empalada pelo pedaço de metal voador, mas foi atingida na cabeça em uma velocidade muito alta. De acordo com Todd, ainda com o carro em movimento, ele tentou puxar o cano de sua esposa, o que levou a desviar o veículo para uma vala. Então, ele saiu do carro, puxou sua esposa para fora do banco do passageiro e tentou realizar uma massagem cardíaca antes de ligar para o 911. Os paramédicos chegaram rapidamente no local, mas era tarde demais. Bárbara nunca recuperou a consciência e foi declarada morta no hospital no dia seguinte, 17 de setembro, aos 46 anos. Claro, todos os eventos narrados estão de acordo com o depoimento de Todd, já que não havia testemunhas no local na hora do acidente e o caminhão de onde o cano caiu nunca foi encontrado. Entretanto, quando os paramédicos e os policiais chegaram ao local, o que encontraram pintava uma versão muito diferente dos eventos narrados. Bárbara foi levada para o hospital em uma ambulância e um policial se ofereceu para levar Todd ao pronto-socorro, apesar de não parecer que ele estava com ferimentos graves. Apenas alguns cortes e arranhões nas mãos, principalmente. Na viatura, Todd começou a falar sobre o ocorrido e tudo foi gravado em áudio. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial pediu que ele descrevesse o caminhão que transportava os tubos, e Todd disse que era um estilo picape e que tinha uma plataforma de aço improvisada. Ele disse que tinha laterais de metal e acreditava que era um modelo fabricado por volta do ano 2000, embora não tenha conseguido dizer quem poderia ser o fabricante. Todd disse que era de cor escura, azul, talvez verde, mas possivelmente preto. Ele disse que não havia nenhum dano notável ou sinalização e não conseguia descrever o motorista, nem mesmo dizer se era um homem ou uma mulher. Todd disse que quando o caminhão passou por eles na estrada, o cano saiu direto da traseira, não atingiu o chão e passou pelo para-brisa, atingindo sua esposa Bárbara. Inicialmente ele pensou que talvez fosse um pássaro que havia voado para o para-brisa. Ao perceber que era um cano e ao tentar encostar o veículo enquanto puxava o objeto, ele acidentalmente deve ter esbarrado no câmbio e colocado o veículo em marcha ré, o que o fez sair da estrada e cair na vala. Então, ele saiu do carro e foi para o lado do passageiro, puxando o tubo para fora do carro através do para-brisa. Depois de retirar o metal, Todd foi até sua esposa que estava sangrando muito e a puxou para fora do veículo, momento em que começou a realizar RCP por cerca de 3 a 5 minutos antes de ligar para o 911.
Quando a polícia chegou, Todd encerrou a ligação e os primeiros socorristas no local notaram que ele parecia instável e preocupado. Ele estava ajoelhado no chão ao lado de Bárbara, que estava inconsciente. Estranhamente, o sangue dela também foi encontrado no pneu traseiro do veículo e não havia cacos de vidro em seu corpo, o que os policiais acharam meio suspeito, considerando o acidente que foi descrito para eles. Enquanto ela ficou muito ferida, Todd tinha apenas alguns arranhões no peito e no pescoço, além de hematomas nos nós dos dedos, que estavam sangrando. Devido à natureza do acidente, é claro que houve uma investigação. A polícia queria encontrar aquele caminhão de transporte de onde o cano caiu. Se isso tivesse acontecido devido à negligência, eles queriam que as acusações fossem apresentadas. E de qualquer forma, o motorista não parou no local do acidente, o que era sua obrigação. Felizmente, havia câmeras de vigilância de empresas locais na estrada onde o acidente aconteceu. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar o caminhão descrito por Todd em nenhum vídeo. Eles conseguiram rastrear uma testemunha ocular, que passou pelo local e disse ter visto o veículo de Todd na vala. A porta do passageiro estava aberta, mas não havia ninguém perto do carro. Segundo essa testemunha, o para-brisa não estava quebrado, ou seja, estava intacto quando ele passou pelo local, o que contradiz a versão de Todd. Mas o que fazia ainda menos sentido eram os ferimentos que Bárbara havia sofrido. Ficou muito claro para os médicos que seus ferimentos não combinavam com a história de ter sido atingida por um cano. Ela apresentava traumatismo na cabeça e pescoço, incluindo 3 cortes profundos na nuca, uma fratura na parte de trás do crânio, nariz quebrado, hematomas e sangramento no interior dos lábios. Quanto ao pescoço, havia fraturas e os hematomas não estavam consistentes com o golpe de um objeto. Na verdade, pareciam marcas de estrangulamento. Ela também tinha 2 unhas quebradas e o que pareciam ser arranhões de unhas em seu pescoço. Como já mencionado, não havia vidro nela, nenhum fragmento sequer, o que não fazia sentido, já que, segundo Todd, o cano perfurou o para-brisa antes de atingi-la. Parecia realmente que Bárbara foi brutalmente espancada antes que o para-brisa do carro fosse quebrado, o que corresponderia ao depoimento da testemunha ocular. Todd foi levado para a delegacia para interrogatório, porque o que ele estava dizendo que aconteceu simplesmente não fazia sentido comparado à cena do crime. Ele repetiu a mesma história que havia dito desde o início, que estava indo pegar o caminhão de um cliente para consertar o para-brisa, e no caminho aconteceu o acidente. Mas quando a polícia ligou para o tal cliente, ele disse que eles nunca fizeram planos para Todd pegar o caminhão naquela manhã. Além disso, Bárbara tinha que estar no trabalho às 8 horas e Todd estava dirigindo na direção oposta do local de trabalho, por volta das 7h30. Se ele fosse pegar o caminhão primeiro, nunca teria tempo suficiente para levar Bárbara até a escola às 8 horas. Colegas de trabalho afirmaram que ela nunca se atrasava e nunca havia perdido um dia de trabalho. A polícia tentou muitas vezes recriar a cena da maneira que Todd a descreveu e simplesmente não conseguiu. Os ferimentos de Bárbara não combinavam com a história e eles não conseguiram rastrear o suposto caminhão. E assim, em 6 de dezembro de 2016, pouco menos de 3 meses após o suposto acidente, Todd Candy Hammer foi preso e acusado do homicídio doloso em 1º grau. A teoria da promotoria era de que Todd havia encenado o assassinato de sua esposa para parecer algum tipo de acidente bizarro, mas a verdade é que ele a espancou brutalmente até a morte, depois de parar o carro na vala. No tribunal, eles teriam 1 tonelada de evidências para apoiar essa teoria. Em primeiro lugar, havia os ferimentos que a polícia fotografou em Todd quando o levaram pela primeira vez à delegacia para obter seu depoimento. Ele tinha sangue por toda a camisa e, quando atirou, tinha arranhões por todo o pescoço e peito. Quando perguntado sobre isso, ele disse à polícia que muitas vezes trabalhava com vidro e se cortava. Em segundo lugar, havia inconsistências na cena do crime. Por exemplo, o cano que Todd alegou ter atravessado o para-brisa e atingido sua esposa foi examinado e não foi encontrado nenhum vestígio de sangue nele. No entanto, eles encontraram um pouco de vidro e acreditaram que Todd poderia ter usado isso para quebrar o para-brisa. Mas o padrão em que os pedaços de vidro se espalharam dentro do carro indicava que não havia ninguém no banco de passageiro quando o para-brisa foi atingido. Além disso, a ausência de fragmentos de vidro no bolso da porta do lado do passageiro indicava que a porta estava aberta no momento em que o para-brisa recebeu o impacto. Tudo isso é reforçado pela declaração da testemunha ocular. Em terceiro lugar, os ferimentos de Bárbara eram consistentes com uma surra. Além de todos os traumas já relatados,
Os padrões de sangue encontrados no veículo indicavam que ela estava no banco do passageiro quando foi atingida, e que ela estava sangrando por um longo período de tempo enquanto ainda estava no banco. Por último, o caminhão em questão, de onde Todd indicou que o cano voou, nunca foi encontrado, apesar da polícia revisar todas as imagens de vídeo tiradas das empresas da área. Nunca foi identificado nenhum caminhão que se encaixasse em sua descrição e ninguém além de Todd alegou tê-lo visto. Claro, parece que todas as provas apontam para Todd, mas em contrapartida, sua equipe de defesa apresentou o testemunho de um especialista em biomecânica, que contestou os laudos dos médicos e técnicos forenses, dizendo: "Na minha opinião, com razoável certeza científica e técnica, os ferimentos e a morte foram causados pela penetração de um tubo no para-brisa do passageiro que atingiu Bárbara dentro do veículo." Outras testemunhas foram chamadas e disseram que havia momentos em que caminhões passavam pela área com sucata e que a história de Todd poderia ser verdadeira, incluindo um analista de cena de crime chamado Alexander Jason, que afirmou que os canos podem fazer coisas imprevisíveis ao cair da traseira de um caminhão, inclusive quicar na pista e voar bem alto no para-brisa de um carro. Mas um fato estranho nesse caso é que parentes e amigos de Bárbara testemunharam a favor de Todd no julgamento. Segundo eles, os dois viviam um casamento perfeito. Todd era um marido maravilhoso e nunca faria mal à esposa. Eles estavam em um clima de lua de mel após o aniversário de 25 anos e não havia nenhum histórico de violência ou de relacionamento abusivo. Nenhuma queixa foi feita por Bárbara ao longo dos anos, nem mesmo para as pessoas mais próximas, e a falta de um motivo plausível fez essas testemunhas apoiarem e defenderem que Todd é inocente. Entretanto, no final, o júri concluiu que Todd Candy Hammer assassinou sua esposa e tentou esconder esse fato com a história do cano de metal, mas as evidências físicas deixaram claro o que realmente aconteceu. E em dezembro de 2017, aos 47 anos, Todd foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Mas isso não foi o fim. Todd está tentando até hoje conseguir um novo julgamento, alegando que houve um complô por parte do sistema judiciário e da mídia para condenar um homem inocente. Uma condenação por homicídio só deve acontecer acima de qualquer dúvida razoável, certo? Por isso eu pergunto a vocês, é possível que tudo isso tenha sido algum acidente bizarro ou Todd realmente encenou tudo? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo